Paz de Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Fala de Não para mais uma aula da EBD. O que você vai encontrar aqui? Comentários para ajudar na sua aula, para a capacitação do professor, dos veteranos, daqueles que estão chegando agora, para uma melhor compreensão da aula. Você vai encontrar aqui também grupos no WhatsApp, onde temos professores de todo o Brasil e do exterior, onde compartilhamos conhecimento, fotos, vídeos e material relacionados à EBD. Você vai encontrar aqui também o material em PDF. Eu escrevo assim, no papel, que eu gosto de escrever ainda à mão, mas eu digito tudo, tá certo? E salvo em PDF e mando para você distribuir para outros professores, para os seus alunos. Isso cria uma maior interatividade com a aula e algo extraordinário. Todas as aulas a partir de hoje terão dinâmicas, isso mesmo, dinâmicas que ajudam na melhor compreensão do ensino. Afinal de contas, não basta só falar, muitas vezes é preciso mostrar para que as pessoas compreendam melhor, tá certo? Vamos então a mais uma aula da EBD. Roda mesmo. Maravilha, irmãos e irmãs. Chegando aqui com a aula 9 na classe de juvenis. Reta final do trimestre, que legal. Já se inscreveu no canal? Não? Inscreva-se no canal. Tem coisa bacana chegando por aí. Inscreva-se no canal. Acompanhe-nos nas redes sociais. Os links estão todos aqui na descrição dos vídeos. Grupos no WhatsApp. Mande fotos da sua classe. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a utilização de células tronco. No material em PDF, tem um material escrito deixa eu só olhar aqui, o seguinte, tá? Eu procuro sempre embasar aquilo que eu vou falar, e nesse caso tem que ter um embasamento muito interessante, científico. Maurizio Fagioni, ele é padre e professor de bioética na Academia Alfonsiana de Roma, tá bom? Então, é muito interessante, e quem foi consultado também foi Ângelo Vescovi, cientista internacionalmente reconhecido por realizar pesquisas com células-tronco há mais de 30 anos. Carlo Petrini, responsável pela unidade de bioética do Instituto Superiore di Sanità italiano, enfim, e por aí vai. Então, alguns embasamentos aqui para a aula de hoje. A utilização de células-tronco. Um tema mais atual do que nunca. É importante dizer o seguinte, que a igreja está colocando um posicionamento sobre assunto tão atual, tão importante. Com certeza os alunos já trataram e tratam desse assunto na escola, na faculdade, nas aulas de biologia, enfim. E é muito importante que a gente fale sobre isso, tá? E uma das perguntas que tem aqui nesse trabalho que eu apresento aqui para vocês, o trabalho responde a seguinte pergunta: por que que a igreja, não é? Por que que a igreja ela entra nessa discussão? Por que que a igreja entra nessa discussão? Por que que a igreja insiste em participar de um debate estritamente científico como esse, condenando a pesquisa com células-tronco embrionárias? Nós vamos ver um pouquinho sobre isso também na aula de hoje. Pesquisas com células-tronco é um assunto ainda recente no universo acadêmico. Embora tenha conquistado a admiração de um considerável número de pessoas, precisamos compreender que a manipulação de embriões para fins de pesquisas ou de tratamento não tem embasamento bíblico. Então, o texto que nós sempre usamos para defender a vida desde a concepção é Salmo 139, quando a Bíblia diz que Deus vê o nosso corpo ainda informe. Então, baseado nisso, a igreja se posiciona, ela tem um posicionamento sobre esse tema tão atual que são as células-tronco. É um assunto importante porque ele envolve o tratamento e a esperança para a cura de diversas doenças crônicas e doenças, como que fala? Degenerativas, não é? Mal de Parkinson, tuberculose, esclerose múltipla, diabetes, enfim, doenças para as quais a medicina não tem cura, câncer e por aí vai. Então, esse debate, ele é atual
E ele é polêmico por causa disso. Porque se há esperança, não é, para essas pessoas que têm enfermidades, por que não trabalhar isso? Por que não, desenvolver esse tipo de pesquisa? Bom, as células tronco-adultas salvam vidas. As embrionárias não, de acordo com esse estudo que eu falei. A igreja está aberta ao uso de células tronco-adultas, dada a sua comprovada eficácia no âmbito da medicina preventiva e em muitas terapias para salvar vidas, além do fato de não apresentarem problemas éticos. Pelo contrário, não existem, nem sequer em fase de experimentação clínica, tronco-embrionárias, terapias que utilizem células tronco-embrionárias, porque essas são ingovernáveis e muitas vezes causam tumores. Além disso, a igreja as rejeita porque levam sempre à destruição das vidas humanas nos primeiros estágios do seu desenvolvimento. Então, as células troncos, como é que isso aqui funciona? Não é? Nós vamos ver isso hoje, a visão ética. O que diz a Bíblia? É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje. O que é e como funciona? Certamente já ouvimos algo sobre o assunto, mas o que são realmente as tais células tronco? São células mestras que têm capacidade de se transformar em outros tipos de células, incluindo as do cérebro, coração, ossos, músculos e peles. São células capazes de autorrenovação e diferenciação em muitas categorias de células. Tá? Então, tem as tronco-embrionárias e tem as células adultas. As tronco-embrionárias, elas são adquiridas nos primeiros 5 dias, tá? Após o óvulo ser fecundado, certo? Então, se manipula, não é? Nesse primeiro momento ali da vida. E nós entendemos que a vida já está ali, a partir do momento que o óvulo é fecundado. Então, nos primeiros 5 dias, se manipula para retirar essa célula tronco. Só que isso significa, pelo que eu entendi pelos estudos aqui no comentário, você pode me corrigir, a destruição daquele embrião, que ele é considerado já um ser humano em formação, tá certo? Mas também existem as células tronco adultas. Qual que é a diferença? É que a pesquisa com células tronco adultas, elas já estão mais avançadas. Por quê? Porque a célula tronco adulta, por exemplo, ela é tirada, eu tenho ela na minha medula, certo? Na minha medula. Então, não tem inclusive como o meu organismo rejeitar. Então ela pode ser tirada do próprio paciente, tá? Bom, atualmente as únicas pesquisas ou perspectivas realistas de terapia celular no ser humano procedem de linhas de pesquisa com células tronco adultas que têm se desenvolvido em muitos hospitais do mundo e que não envolvem questões éticas. As células dos tecidos do corpo humano envelhecem e se deterioram continuamente. Isso muitas vezes provoca doenças degenerativas. A natureza possui um mecanismo para combater esta deterioração, mediante um tipo de células somáticas, conhecidas também como células tronco-adultas, capaz de proliferar de forma indefinida e de gerar células diferenciadas de tecidos concretos, hemáticas, epiteliais e ósseas. Essas células tronco-adultas procedem do tecido embrionário primitivo, desenvolvem-se nos indivíduos no final da gravidez e foram descobertas no sangue do cordão umbilical, na placenta, na medula espinhal dos adultos, no cérebro e no mesênquima de alguns órgãos. Tem um grande potencial para reparar tecidos e órgãos danificados. Então, ela é retirada do próprio paciente. Então, você não destrói nada, não é? E a possibilidade de rejeição, ela é praticamente zero. Ela é zero, porque ela é do próprio paciente, tá? Bom, são inúmeros os fatores positivos ligados às células tronco-adultas. Em primeiro lugar, ao serem replicadas in vitro a partir de células do próprio paciente e serem, portanto, geneticamente compatíveis, não são rejeitadas por ele. Além disso, sua extração não comporta nenhum risco para a integridade física ou para a vida dessa pessoa. Tampouco a rejeição, ainda que o doador seja diferente. Concretamente, as células tronco da medula, Jesus,
são a base de mais de 80 aplicações terapêuticas. Regeneração do miocárdio, do músculo estriado, correção de alterações do sistema nervoso central, etc. E de aproximadamente 300 experimentos clínicos. As mais utilizadas são as células-tronco do cordão umbilical, especialmente para as doenças do sangue em crianças. Um dos problemas existentes é que são escassas e sua obtenção e conservação poderia ser objeto de especulação comercial. Uma forma de solucionar isso é criar bancos públicos sem fins lucrativos. Então, inclusive existe hoje, você pode deixar autorizado aí fazer a doação de medula, né? Eu confesso que tenho vontade de fazer, ainda não tive coragem, mas eu vou procurar saber como é o procedimento, porque eu quero fazer, né? Então você doar parte da sua medula, enfim, quero ver como é que isso se procede, né? Eu quero ver como é que isso funciona. Então, a célula-tronco adulta, ela não envolve então essa questão ética, certo? E, cientificamente, de acordo com esse estudo que eu estou lendo aqui, ela é muito mais, como que a gente pode dizer, eficiente do ponto de vista científico, certo? Ela não encontra rejeição por parte do paciente, sendo retirada do próprio paciente ou de outro. Ela não encontra esta rejeição, tá certo? E os estudos com ela são muito mais avançados, tá? E ela não bate, não esbarra neste conceito ético. Então, num primeiro momento, por que a igreja se envolve nesse debate? Porque a sociedade precisa se posicionar. E a igreja é formada por cidadãos. Então nós precisamos nos posicionar com relação a estas coisas. Este estudo, inclusive, eu vou deixar o link dele aqui para você ler, para você levar para a sala de aula, para você entender algumas coisas. Vou deixar outros links aqui também, para você ler e embasar bem a sua aula aí. Vamos falar um pouquinho das células tronco embrionárias. No entanto, até agora, não produziram resultados terapêuticos significativos, nem sequer em animais. Além disso, sua obtenção exige o sacrifício consciente e premeditado de embriões humanos, a quem a razão e a ciência reconhecem uma dignidade. As células tronco embrionárias têm mais plasticidade que as adultas e são capazes de diferenciar-se espontaneamente em diversos tipos, pois a sua função é criar um indivíduo completo. Para obtê-las, é preciso produzir. E essa palavra, eu estava comentando com a minha filha, ela me assusta. Produzir embriões. Como se o ser humano fosse um item de laboratório. Ou utilizar embriões supranumerários, ou seja, numa quantidade ilimitada, sobrantes da fecundação in vitro. É necessário deixar que se desenvolvam até a etapa de blastócito, entre 80 e 160 células. E nesse momento extrair cerca de 30 a 40 células. Operação que necessariamente leva à destruição do embrião. Estas células extraídas são cultivadas para formar linhas celulares capazes de multiplicar-se indefinidamente durante meses, inclusive anos. As primeiras células embrionárias de coelho foram obtidas em 1961. Mas até hoje não se conseguiu nenhuma aplicação terapêutica com elas. Apesar dos anos transcorridos, da grande quantidade de fundos investidos e das muitas linhas de pesquisas abertas. Por grandes empresas farmacêuticas, neste campo ainda não se superou a fase de experimentação com animais. Seu uso tem se demonstrado ser muito perigoso. Em experimento com ratos portadores do mal de Parkinson, por exemplo, observou-se que poucas semanas depois, estas células se reproduziam de forma incontrolada, formando tumores. Além disso, estas células embrionárias são normalmente rejeitadas pelo receptor, a não serem identificadas pelo sistema imunológico. Então, existem prós e contras, tanto em relação às adultas quanto às embrionárias. As embrionárias enfrentam a questão ética e alguns efeitos colaterais que as células adultas não enfrentam. Bom, visão ética, já falei aqui alguma coisa. As pesquisas com células-tronco, exceto as embrionárias, não representam o alarme do vizinho. Não representam problemas éticos. Com exceção das embrionárias,
nos demais procedimentos, as células troncos são retiradas da própria pessoa e injetadas no tecido danificado. Já as embrionárias só podem ser obtidas mediante a manipulação de embriões. Então o problema ético está aqui. Quer dizer, a gente manipula esse embrião e, como vocês viram, né, tem que atingir um tanto de células, e aí quando atinge, tira 30, 40, e entre tirar 30 e 40, desce 160 que atingiu, você destrói esse embrião, né? Então, para a igreja, isso envolve um problema ético, porque o embrião não pode ser manipulado como se fosse um amontoado de células, quer esteja no útero, quer numa proveta, tá certo? Deus é o doador da vida. Não importa se é uma inseminação artificial, o que quer que seja. Deus é o doador da vida. Então, a ciência hoje, ela faz, fala a verdade, verdadeiros milagres. Mas a ciência não pode querer ser Deus. E aí definir quem vive e quem morre. Então, há esse grande problema em se manipular esses embriões. As escrituras sagradas mostram que o ser humano existe desde a concepção. Não há outra maneira de um embrião se desenvolver que não em um ser humano. Portanto, manipular um embrião, ainda sob a desculpa ética de fazer o bem aos outros, é pecado antibíblico que afronta a Deus, o autor da vida. Então, há esse padrão ético que envolve, e por isso a igreja se envolve, a igreja se posiciona. Lembrando que a igreja sempre se posiciona de maneira pacífica. A igreja não faz protesto, não destrói laboratórios, nada disso. Mas a igreja se posiciona contrário à pesquisa com células-tronco embrionárias, porque nós entendemos que isso destrói aquele embrião que é um ser humano em formação e não apenas mais um elemento de experimentos em laboratório, certo? E, como eu trouxe aqui alguns dados científicos, que você pode olhar melhor aí e tirar suas conclusões, cientificamente também é muito melhor o trabalho com células-tronco adultas, porque elas não representam manipulações de embrião e elas também não representam risco ao paciente, uma vez que elas não são rejeitadas pelo paciente. O que diz a Bíblia? A dignidade da vida humana não pode ser negociada. O valor sagrado da vida deve ser respeitado e observado. O mandamento bíblico de amar o semelhante permanece de pé. O embrião também é meu próximo, e um próximo indefeso. Então é bom que se diga novamente, a igreja é pró-vida. Quem é que defende os bebezinhos? Quem é que defende os indefesos? Então é nossa missão defender o indefeso, o inocente. É nossa missão. Se o mundo atual relativizou a vida, nós escolhemos absolutilizá-la. Então, é muito interessante isso. Por que as pessoas acham isso tão normal? Porque se relativizou a vida, né? Então trata-se um embrião, um bebê, com mais um número, né? Ah, mas naturalmente aquilo ali muitas vezes não acontece uma coisa espontânea, uma destruição espontânea. A natureza é a natureza. Agora, você manipular a natureza para destruir algo que está sendo gerado, que está sendo criado, isso é uma outra questão. Então, nós somos a favor da dignidade da vida, que não pode ser negociada e nem ferida. Nós entendemos que Deus conhece o ser humano, aliás, antes da fundação do mundo. E Ele conhece o ser humano, Ele sabe o ser humano ainda informe. Para a ciência, pode parecer apenas um amontoado de células. Para Deus já tem nome, renome, sobrenome, endereço e propósito. Então, biblicamente falando, nós não podemos simplesmente pegar esse assunto, nós não podemos ficar alheios a ele, por isso precisamos nos posicionar e nós não podemos também nos calar e nos omitir em relação a este assunto. Ao professor em sala de aula, provavelmente você tem aí na sua sala de aula, aí na sua igreja, algum aluno, alguma pessoa que pode falar disso um pouco mais cientificamente. Use isso. E a dinâmica para esta aula é uma dinâmica simples. Vocês sabem que eu sempre trago coisas simples. Por exemplo, o que eu vou fazer na minha sala de aula? Eu já escolhi a Mariana e o Léo, eles vão dar essa aula. Eu, domingo, ficarei apenas ouvindo, apenas sendo ensinado por eles, porque eu estou treinando novos professores
na minha sala de aula. E o que eu vou fazer e sugiro para a dinâmica desta aula? Que cada um defenda do ponto de vista científico e outro do ponto de vista bíblico, não é? Então, quem vai defender do ponto de vista bíblico, ele vai apresentar as pesquisas com células tronco adultas, tá certo? E aí ele vai aplicar a questão ética, a questão bíblica. E o outro lado vai aplicar a questão apenas científica com células tronco embrionárias. O que seria legal? O que seria legal? Que cada um deles apresente os seus argumentos com um óculos com lentes diferentes. Então, a Mariana, no meu caso, que vai apresentar a visão bíblico-científica e ética, estará de óculos azuis, com lentes azuis, ok? E o Léo, que vai apresentar a questão meramente científica com as células tronco embrionárias, vai usar uma lente diferenciada, uma lente amarela ou lente nenhuma, enfim, mas com cores diferentes, para mostrar aos alunos que cada um, primeiro, tem o direito de interpretar as coisas da maneira que acha melhor. E nós, enquanto igreja, além de termos esse direito, temos que nos posicionar de maneira ética e bíblica, tá certo? Então, neste caso, há um conceito ético que tem a ver com ciência. Eu trouxe aqui questões científicas. Não é muito legal essa lição, porque não é apenas chegar e falar, não, porque Deus exige isso. Não, há uma questão ética. A própria ciência, ela tem este pensamento dividido. Então nós ficamos do lado de quem apoia o desenvolvimento, claro, a ciência para ajudar as pessoas sempre, mas sem ferir o princípio da dignidade, do direito à vida, sem negociar com a vida daqueles que não podem se defender. Então faça isso na sua classe, escolha alunos, e que cada um defenda um ponto de vista com lentes diferentes, para que a gente possa chegar a um consenso, entendendo que o nosso posicionamento sempre será à luz da palavra de Deus, quer a ciência aceite ou não. Esse é o nosso posicionamento. Respeitamos quem pensa diferente, mas esse é o posicionamento da igreja. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, um grande abraço, boa semana, fique na paz, assista a culta, compartilhe, mande para todo mundo fotos pro mural, manda para mim. Até a próxima aula, Deus abençoe, fique na paz, valeu!